Você viu a santinha dele ali? Era que ficava na cama dele. Vamos? Beleza? Ô, tchau. Boa noite. Aprovou o projeto e já vai pra lá já. Eu falei boa noite e ninguém respondeu, sentou, todo mundo respondeu. Isso. Eu acho que é preconceito, né? Preconceito, ninguém respondeu boa noite pra mim. Pode? Boa noite, senhores vereadores, público presente e também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito da senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro. Presente. Celso Roberto Pegorim. Presente. Edmilson Henrique de Almeida. Presente. José Lourenço Espírito. José Presente. Eduardo Trevisan. Presente. Maravaldo. Presente. Cristina Cury, presente. Marta Maria Vicky Martins. Presente. Maurício Godoy Prado. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Antes de dar início ao nosso expediente, eu gostaria de, em nome do Poder Legislativo, dar boas-vindas ao vereador recém-impossado Edmilson Henrique de Almeida, que hoje está participando pela primeira vez de uma sessão ordinária desta casa, na condição de titular. Seja bem-vindo, vereador. Antes de dar início ao expediente, será colocada em votação a ata da 14ª sessão ordinária. Como a cópia dessa ata já foi previamente disponibilizada a todos os vereadores, eu dispenso sua leitura e a coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a ata da 14ª sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Dando início ao nosso expediente, vamos primeiramente às leituras das correspondências recebidas na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras. Ofício número 32/2020, Prefeitura Municipal. Resposta ao ofício número 39/2020 da Câmara Municipal. Decreto Municipal 4.877, de 21 de setembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional extraordinário, nos termos do artigo 44 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Relatório de Controle Interno número 09/2020 do SAIDOCO. Ofício número 166/2020, SAIDOCO, balancete da Receita, referente ao mês de setembro de 2020. As correspondências e os respectivos documentos ficarão à disposição na casa. Prosseguindo, vamos à leitura dos projetos que deram entrada na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras. Projeto de Lei do Executivo número 69/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Esse projeto já foi encaminhado às comissões permanentes para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Executivo número 70/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Esse projeto também já foi encaminhado às comissões para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Executivo número 71/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Esse projeto, assim como os dois anteriores, também já foi encaminhado às comissões permanentes para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Legislativo número 11/2020, de autoria da mesa diretora 2019-2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais ou diretores equivalentes para o próximo mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Esse projeto já foi encaminhado às comissões permanentes para a elaboração de parecer. Projeto de Resolução Municipal número 7 de 2020, de autoria da mesa diretora 2019-2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Esse projeto também já foi encaminhado às comissões para a elaboração de parecer. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 4/2020, de autoria da mesa diretora 2019-2020, que acrescenta o artigo 106A na Lei Orgânica Municipal.
Esse projeto também já foi encaminhado às comissões para elaboração de parecer. Prosseguindo, informo que foram apresentados pedidos de regime de urgência subscritos com o número mínimo de assinaturas aos projetos de lei do Executivo, número 69, 70 e 71 de 2020. Portanto, nos termos regimentais, esses projetos serão deliberados em discussão e votação única nesta sessão. Dando continuidade ao nosso expediente, vamos passar a leitura da indicação que foi apresentada. Após o término da sua leitura, a palavra poderá ser solicitada para justificativas e comentários. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 41/2020, de autoria da vereadora Mara Silva Valdo, que seja determinado um redutor de velocidade lombada na Avenida Lucélia, no bairro Jardim Paulista. Uma quadra antes do acesso do bairro Nicora Baleiro. Algumas pessoas estão andando em alta velocidade com seus veículos, colocando os moradores em situação de perigo. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Como de costume, Eu só queria falar que aqui na indicação, uma boa indicação, inclusive eu já fiz várias indicações de rotatória lá, que seria melhor ainda, várias indicações que eu fiz de rotatória nesse local aqui, que a rotatória, além de embelezar mais a cidade, ficaria com mais segurança ainda. Como de costume, a indicação será devidamente encaminhada. Vamos passar agora aos requerimentos que estão na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras. Requerimento número 49/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, que requer informações e documentos a respeito de todos os processos administrativos que culminaram em contratação fundamentadas no artigo 24, inciso 1 e 4º, no artigo 25, inciso 1, 2 e 3, ambos da lei número 8.666, de 1993, do ano de 2020, até a data qual for respondido o presente requerimento, além de cópia de contratos e documentos contábeis e financeiros a esse respeito. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos contra 3. Requerimento número 20/2020, requerimento número 50/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, que requer informações e documentos a respeito do pregão eletrônico número 21/2020. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos contra 3. Requerimento número 51/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito do pregão presencial número 61/2017. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos a 3. Continuando, vamos passar a moção que está na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da sua ementa para que seja deliberada. Moção número 22/2020, de autoria do vereador Celso Roberto Pegorim. Moção de aplauso ao senhor pastores Júlio César Oliveira, rezador, e Alice Fabiana Almeida e Silva, rezador. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé Renovada, em 2 córregos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Gostaria que a leitura da moção fosse feita, ou eu mesmo faço, depende do autorização sua ou do... Aí é o senhor que sabe, se quiser que eu leia, se o senhor quiser ler aí. Então, se você me permitir, eu prefiro fazer a leitura. Se tiver igual. Excelentíssimo senhor presidente, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo regimento interno desta casa, este signatário apresenta a presente moção de aplausos aos senhores pastores Júlio César de Oliveira, rezador, e Alice Fabiana Almeida e Silva, rezador, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé Renovada, em 2 córregos. É com grande satisfação que parabenizo a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé Renovada, através dos pastores Júlio e Alice, pelo exemplo de dedicação e seriedade que imprime no exercício pastoral. O compromisso dos pastores é com o bem-estar social e espiritual de vidas em nossa cidade, através da pregação incansável das mensagens transformadoras de Cristo, fazendo-se também capazes de exercerem plenamente seu direito de cidadania
com espírito altruísta e fé. Não se limitam a prestar essencial assistência religiosa, mas que também atuam de forma valorosa em várias causas sociais, principalmente aquelas desenvolvidas em prol dos menos favorecidos. Dedicação à obra de Deus é um reconhecimento na vida dos pastores, pois tornar-se um servo de Deus é o maior título que um cidadão pode receber em uma sociedade que clama pela verdade. E a Igreja Assembleia de Deus Ministério Fé Renovada é uma igreja que visa a moral, a dignidade e os princípios cristãos e está envolvida com o comprometimento de restauração do homem mediante o equilíbrio da vida e a reintegração da sociedade. Essa homenagem expressa o reconhecimento da importância, principalmente aos nossos jovens, de se passar adiante os bons ensinamentos ao próximo e às gerações futuras, pois o futuro só a Deus pertence, e se cada um fizer sua parte, todos terão uma vida digna e tranquila. Solicito, pois, seja a presente moção, após a competente apreciação e aprovação pelo Egrégio Plenário, encaminhada ao homenageado, para o fim de dar licença da justa homenagem prestada, externando-lhes os protestos de estima e consideração desta Casa de Leis, 2 Córregos, 26 de outubro de 2020. Apenas um comentário bastante rápido, presidente. O trabalho social que uma igreja, não importa ela se evangélica, se católica, ou, de repente, um braço de uma denominação, o trabalho social que é realizado, eu ouvi de prefeitos a governadores de Estado a seguinte declaração: o Estado não está capacitado para realizar. Muitas e muitas pessoas recuperadas, restauradas, que às vezes dentro das nossas igrejas, elas estão trazendo alguma espécie de trabalho num determinado momento, mas enquanto elas estão dando esse trabalho lá na igreja, a sociedade está livre desse trabalho na rua. Eu ouvi um prefeito uma vez me dizendo da economia que se faz quando um viciado deixa as drogas por conta da sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, por conta da sua recuperação das drogas. Por isso, a homenagem ao pastor Júlio, ao pastor Alice e à Igreja Assembleia de Deus Fé Renovada. Muito obrigado. Parabéns pela homenagem, pastor. Também gostaria de parabenizar também os pastores Júlio e Alice aí, e o senhor também por ter tido a ideia e proposto essa moção aí, muito merecida aí para eles. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Sem dúvida nenhuma, o trabalho prestado pelas igrejas evangélicas, pelos pastores, pela Igreja Católica, por todas as denominações, é imensurável. Não tem como a gente falar da grandeza. O importante é que as igrejas como um todo têm o dever e a obrigação de levar a palavra de Deus, de levar a palavra de fé, de pregar o amor. É isso que eu enxergo. Eu acho que essa moção, nesse momento, um momento de período eleitoral, ela é um tanto tendenciosa, mas ela tem os louvores dela. Eu até me lembrei de uma passagem bíblica, queria falar brevemente, do caso da mulher adúltera, onde tinham-se o costume de apedrejarem as mulheres, os homens que cometessem adultério. E chamaram Jesus para colocar ele em uma situação difícil, em uma situação de constrangimento. Se ele obedeceria à lei dos romanos ou à lei dos judeus. Aí Jesus abaixou a cabeça e ficou pensando, desenhando no chão. E em breves palavras ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem sou eu para julgar quem merece e quem não merece uma moção? Muito pelo contrário, eu quero destacar o trabalho que as igrejas fazem novamente. Inclusive, a igreja em questão aqui, que mesmo nesse momento
que nós vivemos aqui de isolamento social, com um grande público dentro da igreja, pelo trabalho que presta. Então, eu deixo aqui, através dessa moção, a minha homenagem, que se estenda a todas as igrejas que levam palavras de fé, palavras de amor, à população que tanto necessita nos dias de hoje, nesses dias difíceis que vivemos. Obrigado, presidente. Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovada com o voto contrário da vereadora Martinha. Nada mais havendo, dou por encerrado o nosso expediente. Declaro aberta a nossa ordem do dia. Inicialmente, informo que as comissões permanentes competentes exararam pareceres conjuntos favoráveis aos projetos de lei do Executivo, número 69, 70 e 71 de 2020. Dando prosseguimento, vamos deliberar em discussão e votação única sobre o projeto de lei número 69 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Primeiramente, coloco em discussão o referido projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria, com a palavra, Com a palavra. é dizer que eu estou muito feliz por esses 30 mil reais estar chegando, já está no cofre público da prefeitura. Isso aí foi um pedido que eu fiz junto ao Ricardo Izar, juntamente com a Tati e a Malu, que são as meninas da ONG. Eu liguei pessoalmente para o Ricardo no dia, elas falaram com ele por telefone, pediram uma verba e ele, deixar bem claro que não é uma emenda dele, é como se fosse uma emenda dele. Ele fez uma indicação, um pedido. Ele intermediou junto à Secretaria de Estado de Saúde Estadual para incluir 2 córregos. E graças a Deus, eu tenho aqui até o papel aqui, quando foi feito o cadastro, dia 16/10/2019, quando entrou, essa indicação foi dia 15/7/2020, valor de 30 mil reais, e a publicação dela foi no dia 16/7 também de 2020. Então, eu queria só agradecer, principalmente as meninas, o pessoal da Causa Animal, tá? Esses 30 mil reais vai ajudar muito aí, principalmente na castração dos animais. Esse dinheiro já se encontra nos cofres públicos e hoje, depois que a gente votar, e com certeza vai ser aprovado, será muito bem-vindo para a nossa causa animal e para os nossos animais. Então, mais uma vez eu queria agradecer ao deputado Ricardo Izar, que essa emenda não foi uma emenda, como se fosse uma emenda, foi um pedido que ele intermediou junto à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, para incluir 2 córregos. Graças a Deus foi, 30 mil reais, que vai ajudar muito as meninas, a ONG de 2 córregos. Obrigado. Encerrada a discussão, vamos passar a votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos deliberar também em discussão e votação única sobre o projeto de lei número 70 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar a votação única. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora deliberar também em discussão e votação única sobre o projeto de lei número 71 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única. Informo que o quórum para aprovação é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Aprovado. Finalizando as nossas deliberações, vamos deliberar em discussão em primeira votação sobre o projeto de lei número 61 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aprovação e registro do loteamento residencial Jardim Olímpia na forma e com as condições e obrigações que estabelece, e da outras providências. Primeiramente, eu coloco em discussão o referido projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Encerrada a discussão, vamos passar à primeira votação. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria simples e simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Informo que não há projetos pautados para serem deliberados em segunda votação. Antes de encerrar nossa ordem do dia, eu convoco todos os vereadores dessa casa para a 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a nossa ordem do dia. Passamos então à nossa explicação pessoal. Solicito da senhora segunda secretária segunda secretária que proceda à chamada dos vereadores inscritos a fazerem uso da palavra. José Eduardo Trevisan. Com a palavra. Boa noite, nobres pares, público presente. Queria dar as boas-vindas ao Monstrinho. Infelizmente está aí no lugar do Dinho, um colegaço, um parceiraço que a gente perdeu, mas como fala, a vida tem que continuar e ele está aí representando, ele está no seu devido lugar representando o Dinho aí. Então seja bem-vindo aí, Monstrinho, à nossa Casa de Leis. Então o que eu queria falar, eu já falei agora há pouco, eu estou feliz por essa emenda que foi votada de 30 mil reais aí. Foi um pedido que as meninas, a Tati e a Malu da ONG, elas vieram me procurar e eu de imediato liguei o meu telefone para o Ricardo Izar e elas falaram pessoalmente com eles da possibilidade de tentar ver alguma verba para 2 córregos. De imediato ele falou que iria tentar. Aí, graças a Deus, através da intermediação dele, uma indicação que ele fez junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ele conseguiu incluir para 2 córregos esses 30 mil reais aí, que será muito bem utilizado para castrações dos nossos animais, porque realmente está precisando. 2 córregos tem muitos animais soltos aí, principalmente cães e gatos, cães na cidade. Então, eu fico feliz de ter feito esse pedido e ser atendido. Então eu queria agradecer demais ao deputado. Não foi uma emenda, deixar bem claro, como se fosse uma emenda, foi uma indicação que ele intermediou e graças a Deus essa verba veio para a castração aqui. Então eu estou muito feliz. E queria também falar também que uma verba também do Ricardo Izar que se encontra nos cofres públicos da Prefeitura no valor de 150 mil, outra verba de 250 mil que também já se encontra nos cofres públicos das entidades. Então, eu só tenho que agradecer a parceria desse deputado que sempre ajuda a gente aqui na cidade de 2 córregos. Então, eu queria mais uma vez agradecer e eu acho que era isso que eu tinha para falar e desejar uma boa noite a todos. José Lourenço Espírito. Dispenso. Maravaldo. Com a palavra? Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha presencial e os que nos acompanham pela internet. Bom, eu gostaria de, depois de tanto tempo de pandemia, hoje que estamos voltando a usar nosso direito de palavra, então eu queria primeiramente agradecer ao deputado Fernando Cury, que a semana retrasada nos deu a notícia de verbas para as entidades no valor de quase R$1 milhão. Então eu quero agradecer ao Jornal Democrático, ao Dr. José Eduardo que me procurou para agradecer o empenho no projeto, no sorteio do projeto, e ao Democrático também que fez a matéria dando publicidade. O que é o CONDECA? O CONDECA é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Quem é o presidente é o deputado, meu deputado estadual, Fernando Cury. E ele entrou em contato com a gente que para ser contemplado, todo ano é contemplado 2 ou 3 entidades.
com esse projeto. E que esse ano ele ia conseguir contemplar todas as entidades. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Esse é um mérito das entidades, é projeto feito pelas entidades. Eles apresentam o projeto e capta a verba, vai em busca da verba. E é analisado por uma equipe, e essa equipe contemplou 2 córregos com 7 projetos, que é o projeto Coragem, no valor de 150 mil, a APAI, no valor de 178.962, o Clube das Abelhas, a Casa da Criança, com 157.230,50, a Santa Casa, no valor de R$100 mil para a reforma da pediatria, a Casa Abrigo, no valor de R$70 mil, 124.947 para o Instituto Usina de Sonhos, e Arevu 205.259, que era um projeto da reforma da quadra, que a quadra deles está bem deteriorada, e era um sonho esse projeto conseguir esse valor, porque é um valor bastante alto, e graças a Deus aí conseguiu contemplar todas as entidades. Um trabalho do Fernando Cury, presidente do Condeca, junto com as entidades. E eu quero deixar aqui meu compromisso, como eu trabalho junto com esse deputado, que se estiver presente aí o ano que vem, estarei junto, buscando, intermediando, até a assinatura do convênio. Era isso que eu tinha para dizer. Boa noite. Cristina Cury. Bom, boa noite a todos presentes. Saudações aí ao vereador Edmilson Henrique de Almeida, que a sua passagem, embora breve, seja uma passagem positiva e agregadora, né? Relembrando, como disse o Trevisan, que o lugar que você está sentado é um lugar de honra, né? Acredito que todos nós aqui, independente de situação ou oposição, reconhecemos o valor do vereador Dinho Espírito, tanto como ser humano e como também um político, né? Por todo esse tempo que ele se manteve. E nesse momento político onde a gente visita os bairros, a gente vê o carinho que as pessoas tinham pelo Dinho e pela forma com que ele tratava, pela maneira carinhosa, por ser um cara altruísta, que sempre ajudou. Então eu tenho muito orgulho, muita honra de ter podido passar com ele esse período de quase 4 anos, né? E então gostaria de deixar aqui as minhas homenagens ao Dinho Espírito e desejar a você, Edmilson, um período aí de bastante luz, né? E de bastante importância para a nossa Câmara. Gostaria de fazer aqui uma observação, inclusive para aqueles... hoje nós temos aí um público mais restrito, né? Mas também temos o público de casa. Como as interpretações, né? E as colocações, elas ficam em planos subliminares, né? O vereador Tião Maziero fez um comentário sobre a moção do pastor Celso, né? Primeiro ele diz que é um momento político, então que talvez essa moção tivesse sido feita para angariar votos dessas comunidades, né? Evangélicas. Mas ele, ao mesmo tempo, faz uma alusão de elogios a essas igrejas. Fica parecendo que só o pastor Celso iria falar, não, então eu também tenho que fazer um momento e falar sobre as igrejas. Mas deixa ali também implícito, né, que é uma igreja que recebe muitas pessoas e que é uma igreja que deveria estar fazendo o distanciamento social nessa época de pandemia, com distanciamento social, e que deixa também o entendimento, né, do momento que passou a igreja. Eu acredito que o pastor Celso, assim como nós, a palavra que está me fugindo, né, nós entendemos que essa moção é importante, até mesmo pelo constrangimento que essa igreja passou, por ter sido autuada num momento de pandemia, onde foi colocado
onde, como o senhor elogiou, diversas igrejas recebem bastante pessoas, mas essa igreja em específico teve, então, aí uma multa por estar fora, entre aspas, do padrão. Então, só que o que acontece assim, o político, ele deixa tudo isso subliminar, né? Ele fala isso querendo dar um tapa com a luva de pelica. Então, a igreja da Alice e do Júlio Rezador, dos pastores, merecem um respeito como qualquer outra igreja, independente de momento político ou não, mas sendo o pastor Celso um pastor também desse segmento, eu acho que ele foi extremamente delicado, né? Ele abraça a essas pessoas que foram retalhadas pela política, então que a gente deixe claro as coisas e não precise falar entre linhas, né? E não há, se há o uso político desse momento, é das pessoas que, mesmo querendo dizer que havia algo errado, tentou dar um tapinha com a luva de pelica para mostrar que também apoia todas as igrejas, né? Só para fazer essa analogia, o que a gente assiste no momento político, né? Infelizmente, são essas voltas que as pessoas têm que dar para falar aquilo que é objetivo. Fora isso, eu acho que, ainda bem que voltou às explicações pessoais, né, que a gente pode exercitar um pouquinho essa comunicação com as pessoas que nos assistem, com o público, e ainda, embora a gente tenha poucas sessões à frente, eu espero que a gente faça bom uso desse momento, e é isso. No momento é isso, e gostaria de agradecer. Deixa eu ler para mim que eu estou sem meu óculos. Marta Maria Vieque Martins. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, público presente. Só uma coisa me entristece nesse momento. Não foi só uma igreja que foi notificada, que foi multada. Teve pessoas que trabalham como particular. A gente sabe que foram multados e até com uma multa muito grande. Então, eu acho que realmente, nesse momento, fazer um palanque de algumas situações é constrangedor até para os fiéis das igrejas. Hoje, o que o povo clama? Clama para que nós não usamos o púlpito como palanque político. Até faz algum tempo que eu já não tenho frequentado a igreja, porque eu tive uma experiência, até posso contar aqui, com muita humildade. Que uma vez eu saí candidata a vereadora e Deus tinha falado no meu coração para mim mudar de igreja, para mim voltar para a minha igreja de origem. Só que eu pensei, não, eu não vou sair dessa igreja aqui porque ela é maior e aqui eu vou ter mais voto. E ali o Senhor me mostrou que não é para se brincar com as coisas de Deus, com relação à política ou a qualquer coisa. O nome dele não pode ser levado em vão. E eu tive uma decepção muito grande. Mas isso me fez aprender a respeitar o que é o nome de Deus. A respeitar o que é uma igreja. Então, naquele ano, foi o ano que eu tive menos voto em todos os meus pleitos eleitorais. Então, eu aprendi que política é uma coisa, religião é outra, né? Esse momento é político. A gente pode dar o testemunho. Erramos, erramos, acertamos, acertamos. A gente pode dar o testemunho, mas o momento hoje, a população clama para que nós mostremos o nosso trabalho e não usemos da religião como um palanque político. Boa noite a todos. Maurício Godoy Prado. Dispenso. Ao seu Antônio Mazieiro. Com a palavra. Bom, aqui como já foi falado, né? Hoje, depois de aproximadamente 180 dias, nós estamos tendo o direito de fazer uso da palavra, da explicação pessoal, de ter pessoas que venham assistir aí, obedecendo o distanciamento, a exemplo de como deve ser feito em todo lugar. Aqui está sendo feito o dever de casa. Eu fico contente porque é um avanço na questão
do Covid-19. Se nós estamos tendo a possibilidade de abrir a palavra e de receber pessoas, é porque Dois Córregos está numa situação de avanço em relação à doença. E isso me deixa feliz por quê? Porque nós tivemos um trato com responsabilidade por parte do Departamento de Saúde, da nossa Santa Casa, das pessoas envolvidas, do Executivo, até mesmo da Câmara Municipal, na aprovação dos projetos em regime de urgência, quando se tratava do Covid-19. E isso se torna até um exemplo para que é assim que tenha que acontecer as coisas realmente. Então, hoje, se nós temos essa oportunidade, é porque nós tivemos um departamento de saúde, uma administração que fez o dever de casa. Quero aproveitar o momento aqui também. Na sessão passada, nós ainda não podíamos falar. Eu sei que já está fazendo quase um mês, mas externar aqui os meus sentimentos à família do vereador Dinho Espírito. Deixar registrado aqui a sua esposa Daniela, seu filho, a toda a família Espírito. E eu posso dizer com segurança, as pessoas dizem que para a gente saber o que uma pessoa está sentindo, a gente tem que procurar se colocar no lugar dela. Tem que tentar sentir a dor que ela está sentindo. E eu me coloco no lugar dessa família, porque, infelizmente, a minha família passou por situação semelhante numa tragédia, como aconteceu com o vereador. Então, quero deixar registrado aqui os meus sinceros e profundos sentimentos. Sempre estivemos em lado opostos na política, mas tenho que reconhecer o trabalho que ele fez como político e como pai de família. Então, mais uma vez, deixo registrado a toda a família Espírito os meus sentimentos em relação a essa tragédia que aconteceu com o vereador Dinho Espírito. Quero falar também, como já foi falado, a respeito da moção que nós votamos aqui hoje, não é só uma questão de votos, vereadora, como a senhora disse. Se eu usei aquela parábola, é porque naquele momento o que estava se fazendo era uma cilada. Foi nesse intuito que eu enxerguei. E não tem também como eu julgar o trabalho de uma igreja que eu não conheço. O que eu posso dizer é que essa igreja foi notificada, aí aconteceu todo esse viés nas redes sociais, e é por isso que eu disse na questão do momento eleitoral. Só por isso. E deixar claro que essa igreja foi notificada, mas jamais foi ameaçada de ser fechada. Então, votei pela aprovação da moção e volto a destacar o trabalho de todas as igrejas, de todas as denominações, evangélicas, católicas e tantas outras. Como já disse no primeiro momento que falei, o nosso povo está sedento e precisa muito das igrejas, que levem essa palavra de amor e não que venha jamais a propagar o ódio. Então, parabéns aos pastores que desenvolvem o trabalho lá e que eles possam estar seguindo as regras de distanciamento, como todas as outras denominações seguem, e se tem alguma outra que não segue, que também esteja seguindo. Queria falar de um assunto que tomou conta também essa semana, que foi a questão da falta d'água no município. Quero abordar esse assunto porque eu acho interessante destacar a diferença de falta d'água e de interrupção de serviço. Porque falta d'água é quando você entra ano, sai ano e você não tem água. Quando queima uma bomba em uma semana ou em 10 dias, o serviço está normalizado,
aconteceu uma falta d'água momentânea, mas não é uma falta d'água que seria o nome de uma situação como essa. Aí isso acontece numa semana mais quente do ano, e também, por que não falar, em um momento político, que também agrava bastante a situação, mas hoje nós podemos dizer que a situação está contornada. Inclusive hoje faltou um pouco de água aqui nos altos da cidade, esteve interrompido lá onde junta a 15 e a 13, porque rompeu uma adutora. O trabalho é constante, não para, tem que estar se resolvendo as situações. Aprovamos aqui hoje o projeto de um loteamento, onde tem exigências em relação ao abastecimento de água. Assim como foi aí embaixo no Jardim Iná, e como foi também lá em cima na Vila Santa Terezinha, naquele loteamento novo, onde também foi exigido um poço e um depósito. Então, se ao longo dos anos, em todos os loteamentos tivesse sido feito isso, nós estaríamos até numa situação mais tranquila ainda. Mas eu volto a dizer e afirmar que em relação à água, mesmo com toda essa dificuldade, com toda essa falta que passamos essa semana passada, Saidoco trabalhando, correndo atrás para colocar em ordem, criou transtorno às pessoas, sim. Mas eu tinha que falar isso, porque não são apenas de rosas que se vive em uma administração, não. Essa bomba que se queimou causou esse constrangimento, mas no tempo mais rápido possível já está resolvido. Presidente, é isso que eu tinha a dizer. Uma boa noite a todos. Roberto Pegorim. Com a palavra, presidente. Boa noite a todos, você que está aqui presente. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. A primeira palavra dessa minha fala é de reconhecimento, de homenagem e de honra a um homem que, durante algum tempo, conviveu comigo. Alguns conviveram muito mais tempo com o Dinho do que eu. Eu convivi alguns poucos anos. Confesso que no sábado da semana que ele faleceu, eu fui para a rua fazer algumas coisas e tive que voltar para minha casa, porque eu comecei a ver as marcas do trabalho do Dinho na cidade de Dois Córregos. Lugares que ele atendeu. Me lembrei que, por negação e incompetência do poder público, ele teve que pegar uma máquina dele e cortar a grama à frente de uma entidade. Me lembrei das emendas que ele conseguiu. Me lembrei dos porcos, das leitoas, dos bezerros doados para os leilões. E não tinha muita vontade de ficar na rua, não. Ainda que para uma certa pessoa, aquela homenagem da camiseta era teatrinho, presidente. Circo de qual ela deve estar acostumada, não nós. Mas nós tratamos os nossos amigos com respeito, com consideração. Isso sim. Mas agora eu quero seguir, além da homenagem, dizendo ao monstrinho, não vou chamar você pelo nome. Te conheci, a gente até brigou, né? Em tempos atrás. Te conheci há bastante tempo. E eu quero dizer que você é bem-vindo nessa casa. Não importa o número de votos, se alguém tentar diminuir os seus, lembre que eu estou aqui também pelo quociente eleitoral. Também fui muito pouco votado. E não me envergonho diante de ninguém que teve um número grande de votos, porque tem algumas pessoas que envergonham cada voto que tem, não importa se ela tem 1 milhão,
50, infelizmente. O tempo passa e vai mostrando a cara das pessoas. Eu quero deixar aqui uma homenagem também a todos aqueles que estão dos dois lados nessa eleição, trabalhando, querendo conquistar os seus votos, eleger os seus vereadores, os seus prefeitos. E quero dizer que eu tive a oportunidade de conviver, e estou convivendo no nosso grupo, com pessoas das mais diferentes classes. Estou convivendo com pessoas com temperamentos, com comportamentos, e estou percebendo que se essa Câmara quisesse, desejasse, a gente podia ter feito isso também. Porque nós tivemos, durante esse período, pouco período que nós estamos trabalhando, para as próximas eleições, nós temos tido a oportunidade de ver que existe um ideal acima das suas opções, sejam elas de fé, de crença, de religião qualquer, sejam elas de opções sexuais, sejam elas de condições financeiras ou sociais. Nós estamos convivendo tranquilamente e bem. Essa Câmara podia ter vivido isso. Com relação à crítica do vereador Tião Mazieiro, citou a Bíblia e tudo, falando a respeito de atirar a primeira pedra, ele não atirou a pedra no pastor Júlio da Pastoralice, mas tentou atirar em mim, né, vereador? Tentou atirar em mim, porque julgou a minha moção, apresentada em reconhecimento a uma igreja que foi perseguida assim, queiram vocês ou não. Que foi perseguida assim, vocês aceitem ou não. Existe um ditado, aliás, uma frase de Aristóteles que diz que a política levada a séria e com seriedade de trabalho, na verdade, é a arte do bem comum. Mas ela tem que ser levada a sério, não pode ser desse jeito, com ataques, com ofensas dessa forma, porque sempre vai ter o revide, sempre vai ter quem sabe falar também, sempre vai ter quem faz as coisas. Eu vejo a pessoa citando a Bíblia, eu quase fico empolgado, quase peço para a pessoa fazer oração, fazer levantamento de oferta, tudo isso, né? Mas eu gostaria de deixar claro que no fundo, nós temos questões um pouco mais sérias para levar em consideração do que julgar as moções dos outros. Os pedidos, os requerimentos. Tem uma coisa mais séria para fazer, como, por exemplo, a questão da falta d'água, que nós citamos aqui e dizemos, olha, o problema está contornado. Contornado não significa resolvido. Contornado foi a palavra que eu vi. Contornado não significa que foi resolvido, infelizmente. Então eu gostaria de deixar isso claro. Nós temos situações complicadas, difíceis, estamos vivendo cada uma delas, estamos encarando, mas esse momento que nos traz de volta, senhores, à tribuna, não foi porque Sua Excelência, o prefeito, resolveu o problema da Covid-19. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Vamos parar de brincar com coisa séria, certo? Não foi ele que resolveu o problema. Não tem nenhuma cidade, aliás, tem cidades já entrando em outro plano, melhores do que o nosso. Então não vamos tirar de ninguém o crédito por aquilo que fez, mas também não vamos dar demais por aquilo que não fez, certo? Eu queria até falar um pouco sobre o fato do Fernando Cury ser presidente do CONDECA e não deputado na hora de determinar esses recursos, mas fica para uma outra oportunidade. De qualquer maneira, eu não posso agradecer ao deputado, vereador Amara, por mais que eu tenha essa intenção. Se for uma emenda de deputado, vou fazer agradecimento. Não nesse momento, porque seria conduta, com toda certeza, uma conduta vedada. Mas no caso, ele é presidente do CONDECA, ele não é deputado aqui. E o presidente do CONDECA, ele avalia projetos, e graças ao bom Deus, 7 projetos das entidades de 2 córregos estavam em bom
em boas condições de se receber recurso. Queira Deus que ele tenha que interferir como deputado, como o João Caramês interferiu quando eu tinha conseguido aquele recurso de R$400 mil, junto ao secretário de Assistência Social do Estado, na época, o doutor Floriano Pessaro, e o João Caramês interferiu e trouxe. Queira Deus que, se ele for presidente do CONDEC e como deputado daqui a algum tempo, quando as coisas começarem a atrasar, porque elas vão atrasar, e aí o Fernando Cury consiga trazer para nós. Muito obrigado, senhores. Com a palavra, presidente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, voltando no velório do Dinho, agradecer a Martinha, agradecer o Tião Mazieiro, que deixou a política de lado e viu um companheiro do lado e foi lá, abraçou a esposa, abraçou alguns familiares, deu uma palavra de conforto. Agradecer a Cristina Cury, ao Mauricinho, o Trevisan, o pastor Celso e o Zé Primo, né? Estava lá. Peço desculpa, Mara, por não poder fazer esse agradecimento a você, pois você chegou lá 15 para as 10, só para mostrar sua presença lá, e logo após que a família subiu com o caixão nas escadas, você cercou o Mauricinho, que eu passei do lado chorando, você foi perguntar quem assumiria o lugar dele. Acho que ali não era lugar disso, foi uma falta de respeito. E quando ele anunciou que seria eu, você, vou entrar na justiça, não pode ser, eu não sei qual é o medo seu de eu ocupar o lugar do Dinho. Inclusive, num almoço, esses dias, para um amigo meu, você falou que eu vim para te derrubar. Fruta podre cai sozinha, não preciso disso. Hoje eu fiz um rascunho, porque da outra vez você falou que eu não soube ter uso da palavra, então já vou riscando, que foi a parte do agradecimento. Eu acho que aqui é para a gente falar de política, né? Mas como você desceu o seu nível e falou da minha família aqui, falou do meu irmão, falou da minha mãe, toda família tem problema. A minha não tem só um, não tem um monte. Mas e você, sua família, não tem? Um tempo atrás a sua companheira filmou você traindo ela e esse vídeo rolou pela internet e eu não divulguei em nenhum lugar. E pediram tanto para divulgar na Rádio Cidade, mas eu não fiz isso, porque sua vida é pessoal. Tenho mais 3 irmãos, a gente tem problema. Mas nenhum foi preso, o seu já foi preso. Então a gente tem que pensar bem antes de falar dos outros. Tá ok? Outra coisa, eu não sei qual é a ganância sua, esse desejo de você estar aqui por causa de um salário de R$2.000, R$2.200, porque eu, como fui comerciante, sou comerciante até hoje, eu sei que a nossa renda é bem mais que isso. E eu não entendo esse desejo seu de você querer, você está lá brigando tal, por querer estar aqui, sendo que você tem o seu comércio. Falando em comércio, hoje eu já recebi em fevereiro uma denúncia sua. Só que eu não era vereador, não fui nem atrás. Hoje, infelizmente, da forma mais triste, assumi esse lugar do Dinho. Então hoje eu já fui atrás. Você tem a sua empresa no número 899, uma empresa aberta, funciona normal. Só a única coisa irregular é que não tem alvará do bombeiro, né, para vender tintas, que é produtos inflamáveis. E no número 906, está aqui também, ó, 13/10, as 2 folhas que eu imprimi hoje. Lá é a MPF, é a Camar, loja. Você como vereadora, você tem que ser um exemplo. Cadê o fiscal? A gente tem que fiscalizar o fiscal, né? Então amanhã, saindo daqui, vou mandar mensagem pro Marmontel, de manhã vou acompanhar ele para ver se ele vai notificar a sua empresa. E Trevisan, como policial, que você entende mais lei que eu, se você puder perguntar para o delegado se dá para fazer um boletim de ocorrência sobre isso, porque vender tiner, essas coisas lá, sem alvará do bombeiro, acho que deveria o comércio levar uma multa. Tá ok? Outra coisa, recebi denúncia que a sua companheira trabalha na Saidoco de sábado, ela vai lá, pica o cartão e vai embora e volta às 2. Eu acompanhei 3 sábados lá. Infelizmente,
Eu achei uma outra coisa irregular lá também, que quando eu fui lá acompanhar isso aí, tinha um outro funcionário lavando seu carro particular. Então acho que deveria ficar mais de olho lá o pessoal da Saidoco, né? Lá dentro. Mas ela vai lá, pica o cartão 8, 8 e meia, vai embora, depois umas 14 horas ela volta lá picar de novo. Conversei com o Hugo hoje, ele falou que vai fazer um acompanhamento. E se eu for ficar aqui realmente os 3 meses, eu vou ajudar ele nesse acompanhamento de sábado. Vou fazer questão de estar lá fiscalizando. Então se for para receber hora essa, tem que trabalhar. Não pegar dinheiro dos outros assim, porque quem paga é o povo. Outra coisa que eu vou deixar aqui agora claro, que é pedido do Dinho, infelizmente antes dele partir, a pessoa que entrou com pedido de cassação contra ele, que foi amando seu, José Wagner Luiz, vulgo Bernie, está aqui o do laboratório. Uso de cocaína 0,763 NG/mg. Não é que eu estou expondo ele a isso aí, é que tem que expor. Por quê? Porque ele é servidor público, ele é motorista de ambulância, ele ficou aí por mais ou menos 1 ano e pouco sem conseguir dirigir ambulância ou outro veículo da prefeitura por sempre dar uso de cocaína. E também eu não queria que minha mãe fosse transportada numa ambulância com uma pessoa drogada. Então tá aqui. Quem quiser ver o papel eu vou deixar aí. Quem quiser ver na rua tem uma outra cópia. Mostro para a população. Tá ok? Próxima sessão vou fazer mais umas revelações aí da... Ah, tem mais uma coisa para falar de você aqui, peraí. Você falou para mim provar que você compra voto. Eu desafio você me processar que eu vou provar que você compra voto. A não ser que pagar para pôr adesivo não é compra de voto. Aí eu peço perdão para você. Mas você pagou para tirar adesivo do carro do presidente. Foi um candidato que estava do seu lado, você pagou também. E eu consigo levar isso aí até no fórum, se você quiser. Eu desafio você. Que aqui não é credibilidade, que é verdade. Não é credibilidade, você compra. Eu não compro. Entendeu? Eu tive 76 votos, mas não deu um lanche, não deu uma cervejinha. Agora você não. Você foi com o gatão em vários lugares, nos bairros Bela Vista, todos os lugares nos bairros aí, cervejinha, churrasquinho, cinquentinha para pôr combustível. Assim é fácil ganhar a eleição, né? Tanto que um dos seus apoiadores se abandonou, agora abraçou outro. Só que essa vez aqui vai ter muitas pessoas que vai estar no seu pé. Você toma cuidado do jeito que você vai distribuir esse dinheiro. 40 mil reais tem agora para gastar, né? Então é isso aí. E no SBT também, você falou que ia me processar às 14 horas para divulgar o número 14. Esse processo não chegou. Eu acho que você está envergonhando o Pinóquio. Tanta mentira que você conta. Tá bom? Boa noite a todos. Declaro encerrada a nossa ordem do dia. A explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.